Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Talvez uma das coisas que nós devemos mais buscar no deserto seja a cura, porque tem um buraco no nosso coração. E o deserto, quando ele acontece, essa ferida ela é feita. A cada momento que passa, a dor ela aumenta, o sofrimento aumenta, a angústia aumenta. Então isso tem que ser tratado. Como toda ferida, isso tem que ser tratado. Porque nós sabemos que existem alguns tipos de feridas que o próprio organismo, ele com o tempo, ele vai se encarregando de ali coagular, né, e de fechar, de cicatrizar a ferida. Mas agora tem feridas que não. Devido à profundidade, devido à gravidade do ferimento, ele inflama, ele infecciona. E isso pode acarretar em uma série de complicações. A gente sabe disso, né? Estou dando um exemplo aqui de fácil compreensão. Observem a mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos aquela mulher estava naquela situação. E de repente ela fica sabendo que Jesus estava passando por ali, por onde ela morava. Ela vai de encontro a Jesus. Ela tinha dois fatores que iam contra ela: o tempo e a distância. A cada segundo que passava, ela perdia a vida. A cada segundo que passava, ela estava mais próxima da morte dela. A dor dela aumentava, o sofrimento dela aumentava. O tempo era inimigo dela, em dois sentidos. Pelo tempo já passado, 12 anos que ela estava naquela condição, ou seja, já tinha passado muito tempo o sofrimento dela, a dor dela, aquela adversidade que ela estava enfrentando. E o tempo também era inimigo porque se ela demorasse a tocar em Jesus, ela ia ficando cada vez mais debilitada. Era natural, e essa era a situação dela. E a distância também era um problema, porque ela tinha que tocar nele e ela sabia disso. Aí tem um terceiro componente, a multidão. A multidão apertava o Senhor Jesus e impedia com que ela se aproximasse. E aí ela perdia muito tempo com isso. 3 empecilhos ali de ela receber o milagre dela, mas ela vai até Jesus e toca nele. Ela vai contra o tempo, ela vai contra a multidão e ela encurta aquela distância. E ela é curada. Eu não sei quanto tempo que você está nesse deserto. Eu não sei quanto tempo que você está nesse sofrimento. A palavra diz que essa mulher do fluxo de sangue ela já tinha desperdiçado todos os seus recursos. Se eu não me engano, no Evangelho de Lucas, e até é bem conveniente que assim seja, porque Lucas era médico. Então ele fala com uma certa propriedade. Ela já tinha desperdiçado todos os recursos dela e ela não tinha conseguido a cura. Talvez você tenha desperdiçado todos os seus recursos, já tenha feito tudo que você poderia fazer para poder ter esse buraco no coração, esse buraco que está no seu peito fechado, para que essa ferida cicatrize em você. E você não conseguiu. Continua sangrando, continua doendo, continua te fazendo andar fragilizado. Mas aquela mulher, mesmo diante daquela situação de tamanho desconforto, de impossibilidades, né? A multidão, o tempo, a distância. E até mesmo, eu posso acrescentar aqui um quarto problema. Ela tinha o julgamento das pessoas, porque na situação dela, com o fluxo de sangue, ela era considerada imunda, ela não podia ficar no meio das pessoas. Então, tinha um monte de impossibilidade, mas ela foi até Jesus. Ela foi. Você pode escolher, eu posso escolher, diante da nossa situação, diante dessa dor, se nós iremos de encontro ao Senhor ou não. Meus irmãos, ela quando soube que Jesus estava passando ali, ela poderia ter ficado na sua casa. Ela poderia ter pensado, olha, eu já estou 12 anos nessa situação, eu já perdi a esperança. Imagina só, às vezes nós reclamamos, nós perdemos a esperança com meses de deserto, com semanas de deserto, com 1 ano, 2 anos de deserto. Imagina só 12 anos a situação daquela mulher. O deserto dela durava 12 anos. Ela poderia ficar na casa dela e falar, olha, não tenho mais esperança. Eu não vou ser curada. Não existe mais possibilidade nenhuma para mim. Mas ela não se rendeu à desesperança. Ela não deixou com que aquela dor tirasse a fé dela. E ela, no ato de fé, ela foi de encontro a Jesus. Ela foi até ele, contra tudo e contra todos. Contra a multidão, às vezes a família, os amigos, todo mundo, né? É contra. Mas você está indo contra a multidão. Contra o tempo, os 12 anos pesava. A dúvida de quanto tempo vai demorar mais ainda também pesa. Contra a distância, às vezes nos sentimos tão longe do Senhor, tão frios. Contra os julgamentos, ela era considerada imunda. No deserto parece que botam, como eu digo, né, parece que botam uma placa na nossa casa dizendo leprosos, lar de leprosos, e as pessoas só
vem com juízos, com julgamento, e todo mundo se distancia de nós. Mas ela foi. Nesse cenário, com esse quadro, com todas essas adversidades, ela foi até o Senhor Jesus. E ela toca nele. Quando ela toca nele, imediatamente ela foi curada. Imediatamente. Saiu poder, virtude do Senhor, da orla do vestido dele. E ela foi curada daquele mal. Que história linda. De uma mulher que, mesmo com um sofrimento tão grande, tão prolongado, ela não desistiu do seu milagre. E ela alcançou o milagre. Nós vemos vários exemplos desses na Bíblia, de pessoas que venceram, não porque eram boazinhas, não porque eram pessoas que faziam tudo certinho, não. Pessoas que perseveraram, que não desistiram, mesmo quando tudo dizia não, tu não vai conseguir. Pessoas que creram e foram adiante. Como eu falei, eu não sei como que está a tua ferida, como que está a tua dor, como que está a sua luta, o seu coração no dia de hoje. O Senhor, Ele sabe. O Senhor sabe como você está. Ele sabe quando você já não tem mais forças, quando você já não tem mais esperança. Mas se hoje você está ouvindo esse áudio, é porque o Senhor, Ele quer reafirmar, quer renovar a sua fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, pela palavra de Deus. Então que essa palavra venha trazer o fortalecimento. Porque ainda é possível. É sim possível. O inimigo ele vai tentar colocar na sua cabeça que não é mais possível. E ele também vai tentar fazer com que essa dor que você sente, ela te trave. Você não consiga orar, não consiga jejuar, não consiga buscar a Deus. É isso que ele vai fazer. Você fique em casa, né? Imagina se aquela mulher ficasse em casa. Mas não se renda a isso. Não permita com que isso aconteça. A palavra diz assim, se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será muito pequena. Se a gente aceitar, a gente vai sucumbir. Se aceitarmos, nós sucumbiremos diante dos fatos. Não pode. Tem que crer e ir de encontro ao Senhor. Ora a Ele. Fecha a porta do teu quarto, pega a tua Bíblia. Ora, é como eu sempre falo. Ore 1 minuto. Peça 1 versículo. Porque isso já é uma porção. Já é um alimento. Tu já vai ter ali um momento teu com Deus. Você não precisa ficar orando 1 hora, 2 horas. Não está conseguindo nem andar. Vai querer correr para quê? Faça o básico. O simples, porque nessa simplicidade o Senhor vai te abençoar, Ele vai te visitar. Pede Ele para falar contigo, abre a palavra dEle. Fala, Senhor, fala comigo, me dá um versículo. Fala aquilo que, não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Seja para eu me colocar de pé, seja para poder eu me fortalecer. Toque em Jesus. Faça que nem aquela mulher, toque nele. Quando ela tocou nele, saiu virtude. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus.